Antes da gente começar esse vídeo, dá um break aí, respira fundo, desacelera do resto das coisas que você tá vendo, fazendo. Responde pra mim assim, pensa aí na verdade. Quando foi a última vez que alguém cruzou o teu limite? Ou melhor, quando foi a última vez que você permitiu os seus limites serem cruzados? Tem uma coisa muito curiosa, que é essa ideia de que as pessoas estão nos atravessando quando o momento que você percebe que alguém atravessou os limites, ela já estava atravessando há mó tempão. Você já estava permitindo esse atravessamento há muito tempo. Você deixou isso se agravar até o ponto que ficou tão grosseiro, tão nítido, que tu falou, opa, peraí, aí tu passou da linha. E aí naquele momento ali foi o momento que doeu um pouquinho mais e você sente que você precisa fazer alguma coisa sobre isso. E esse fazer alguma coisa sobre isso às vezes é tão delicado, tão difícil, né? Parece que a gente vai explodir de raiva em cima de alguém e vai acabar sendo grosseiro, e isso vai gerar uma culpa, vai gerar angústia, vai gerar mágoa, vai gerar um atrito de relacionamento, que muitas das vezes o recurso mais fácil, né, que é o mais fácil, vai ser cortar essa pessoa da vida, se afastar dessa pessoa, né, evitar esse confronto, ou então não, continuar engolindo e achar que você que está errado mesmo. Em praticamente todos os vídeos aqui no meu canal, eu sempre reforço a importância da meditação e da consciência respiratória como ferramentas que nos ajudam a entender, a ver com perspectiva o que a gente está sentindo. Porque todos esses atravessamentos que a gente enfrenta nas nossas relações, eles causam sensações no nosso corpo. Às vezes a gente só não está atento para perceber. E essas sensações, elas acabam sendo o grande termômetro do que está acontecendo naquele momento. E quanto mais atento você estiver ao que você está sentindo, mais rápido e mais fácil você consegue tomar consciência e utilizar da inteligência para agir da maneira justa, correta, como é necessária em qualquer que seja a situação, inclusive na hora de estabelecer o limite numa relação, num diálogo com alguém. Só que nesse vídeo aqui, eu quero te falar que isso é algo que precisa ser treinado. E pode parecer super simples, pode parecer que amanhã ou logo depois de você assistir esse vídeo, você já vai estar aí, ó, vá, pô, só estipulando o limite pra lá e pra cá, assim, ó, pá. Daqui tu não passa, culpade. Só nessa clareza, assim, de relacional, mas não é tão simples assim, porque a gente está falando sobre a sua estrutura de reconhecimento de amor, de afeto e de medo de perder isso. Para e pensa na seguinte cena. Alguém que sofre uma agressão física, por exemplo, dentro de um relacionamento, ou até mesmo entre amizades. Pode pensar até você aí na sua infância, na sua adolescência, né? Já saiu no braço, já saiu no tapa, se é que isso aconteceu com você. Eu saí bastante, eu era um moleque muito violento até os meus 14 anos. Esse meu braço aqui deve ter umas 10 cicatrizes de briga, tem corte de lapiseira, tem garrafa que jogaram em mim, tem muita coisa que eu sempre fui muito grande, então tinha esse elemento aí de utilizar de artifícios que estivessem por perto para as pessoas poderem se defender. E eu era uma criança, né, até 14 anos para mim é criança, uma criança que tinha um pouco de dificuldade de lidar com a raiva. Então eu entubava muita coisa, muito desaforo, e aí na hora que eu sentia que passou dos limites, eu agia com raiva, eu agia com violência, eu era grande também, partia para dentro. Mas pensa nesse cenário aí, né? Até mesmo sobre uma troca violenta dentro de um relacionamento. Não importa se é heterossexual, se é homossexual, se é uma violência verbal ou não verbal, se é uma violência física, não importa. Imagina o momento onde o limite é quebrado e a violência acontece. Ambos se sentem violentando e sendo agredidos. Você acredita que isso acontece do nada? Isso não acontece do nada. Isso é lentamente construído ao longo de tempos e ao longo de pequenos deslizes onde você permite uma brincadeira ali, um atravessamento ali, e esses vários pequenos momentos onde um não foi dito, onde não gostei disso, isso aqui não está fazendo sentido, isso aqui me toca, me incomoda e eu gostaria de dialogar sobre isso. Vários momentos onde isso não aconteceu vão sendo acumulados dentro de você para quando o outro atravessa, te toca numa raiva, que despeja uma raiva e começa a gerar um ciclo de violência. Começa a alimentar um processo, né, de aquecimento daquela troca energética ali entre dois seres. Porque a fala também é uma troca energética, né? A consciência da fala como uma troca energética. Gente, eu ainda vou falar bastante sobre isso aqui nesse canal ao longo dos próximos meses e anos, aí, porque é um objeto de estudo para mim, que é observar como pequenas oscilações do seu tom
que você pode falar de uma maneira mais serena e que isso traz um grau de seriedade, sobriedade na hora de você se comunicar com alguém, é muito diferente de você falar com um outro tom que meio que acolhe e que abraça e que é uma forma de você trazer para perto. E nesse desejo assim de trazer para perto, às vezes você não está dando conta do que você não queria estar sentindo, porque você está feliz aqui de simplesmente trocar afeto com esse ser humano. E isso tudo a gente é capaz de fazer pela fala, não apenas nos limites corporais, mas também no momento de trocar conversas com alguém. E essa desatenção, até mesmo a própria estrutura energética que está acontecendo no seu corpo, ou seja, a desatenção, consciência, né? A desatenção, a falta de percepção daquilo que está sentindo dentro de si e aquilo que deseja de fato comunicar, esse desalinhamento, o que eu sinto não é igual ao que eu falo, ou o que eu sinto não é igual a como eu falo, começa a gerar essa desarmonia de perda de limite, deixar o limite meio difuso, e aí dá as merdas que dá as relações que dá, acontecem as coisas que acontecem. E eu te digo que é um treino porque exige um trabalho contínuo, exige uma reconfiguração dos seus limites. E como eu falei, tem a ver com suas necessidades de afeto, sabe? Ninguém quer ser o chato, ninguém quer incomodar o outro, ninguém quer ser a pessoa que corta o barato, ou qualquer coisa dessa natureza. Só que, sei lá, se você sofre bullying no seu trabalho, se o seu marido tem um comportamento abusivo com você, se a sua mulher te julga e te humilha na frente de outras pessoas, se coisas dessa natureza acontecem e você naturaliza, você acha ok, você está naturalizando a barbárie. Você está se permitindo viver a barbárie, viver o caos, viver a desordem. Isso inevitavelmente vai te causar aflição, seja nesse momento, que parece pequeno, ou seja lá na frente, quando as coisas se agravarem um pouco mais e você não aguentar mais acumular tanta bosta que você acumulou durante tanto tempo. O problema é que quando chega lá na frente e está incomodando demais, você quer falar sobre isso, quer resolver as coisas, quer impor o seu limite, aí tu é um maluco, tu é uma maluca, né? Porque... Pô, como assim? Tu foi 6 anos de relacionamento, ou você trabalha aqui há tantos anos, tu é meu amigo há tanto tempo, e tu nunca falou nada, e agora tá assim, para... Né? Aí exige ali uma rejeição e nesse momento assim exige ali um desconforto do outro que não está acostumado também a ter esse rompimento de afeto, afinal ele sempre cruzou teus limites, sempre foi tudo bem. Se você está assistindo esse vídeo aqui até agora, eu imagino que você é uma pessoa que se interessa por conteúdos relacionados a comportamento humano, a filosofia, a múltiplas religiões e autoconhecimento, espiritualidade, coisa dessa natureza. E você com certeza já se deparou com as virtudes humanas em algum lugar, né? Falando sobre como o ser humano pode ser mais generoso, mais gentil, entre várias outras qualidades, né? Mais corajoso, mais amoroso, várias outras qualidades que a gente está aqui para desenvolver. Agora, se a sua consciência sobre todas essas virtudes estão apenas no campo intelectual, ou seja, depende da sua memória para lembrar e do que é certo, do que é errado, não está tão presente assim no teu inconsciente. O inconsciente, o corpo é o inconsciente manifesto. Guarda isso aí. O teu corpo é o teu inconsciente manifesto, tá bom? Se esse conhecimento, né, que você teve o privilégio de ter acesso, porque não é todo mundo que teve esse privilégio, né, num determinado período de tempo, né, vamos botar assim. Você teve o privilégio de ter acesso, não está embodied, né, não está incorporado dentro de você, você vai precisar utilizar da racionalidade, e isso demanda um pouquinho mais de gap de tempo, né, não é tão imediato, para poder delimitar ou poder entender que alguém está passando da linha, sabe? Daquilo ali não está justo. Agora, se você está mais conectado com o seu corpo, né, e esse conhecimento já está dentro de você, você começa a sentir que tem algo que está incomodando, que está apertando em alguma parte de você. Está apertando no diafragma, está apertando no peito. Você fisicamente sente. Isso acontece o tempo todo, é apenas uma questão de para onde você está olhando. Você está olhando para o outro, você está olhando para dentro. Então, você fisicamente sente isso. E no momento que você sente isso, como é que você reage a isso? Você cede e fica, não, tá tudo bem, deixa ele continuar avançando aí, tá tudo bem, tá tudo certo, não vou comunicar que eu estou sentindo dor, não vou comunicar que algo me aperta, não vou comunicar que eu estou incomodado com essa situação. Ou não, você se coloca e se impõe e ajuda até o outro a refletir, perceber, porque muitas das vezes a gente não percebe quando a gente está atravessando limites dos outros, né? A gente... Cada um tem a sua noção do que é possível, cada um tem as suas crenças de até onde dá para ir. E é aí que mora o problema, porque de repente o que para mim é natural, para você não é. E isso é uma grande oportunidade de diálogo entre nós dois para entender por que não é natural para você, por que é natural para mim, o que a gente tem para aprender com essa situação, por que a gente chegou nessa exata circunstância aqui de sentir essas coisas todas e poder abrir esse diálogo, meu Deus. O que a gente tem para aprender aqui e agora?
Entenda que essa ruptura de limites, ela não acontece apenas nas suas relações conjugais ou nas suas relações com seus amigos. Ela acontece na sua relação com a sua família, com os limites ou as ideias de o que é adequado ou inadequado que a sua família impõe sobre você, que a sociedade impõe sobre você. Tudo isso vai te gerando um cerceamento, um contorno, sabe? Um limite de você mesmo, da sua ideia de eu, até onde dá para ir. Um exemplo simples aqui é pai e mãe metendo bedelho ou falando coisas para filhos sobre sua carreira, seu trabalho, sobre o seu desenvolvimento profissional, o que ele tem que fazer, o que ele está errado, o que ele está certo, esse tipo de coisa. Principalmente quando está se tratando de um adulto que já tem a sua estabilidade financeira e já tem o mínimo de segurança e que, enfim, é capaz de tomar suas próprias decisões e saber o que quer. Esse tipo de intromissão familiar, ela não é cabível, mas entenda que ela tem um porquê de existir. Porque a vida inteira, os seus pais te sustentaram até um determinado período da sua vida. Então eles se acham dentro do direito, desse limite, desse contorno, de continuar mandando em você. A não ser que você coloque a régua e fale assim, a partir daqui quem toma a decisão sou eu, agradeço por tudo, foi maravilhoso, sou grato, só estou aqui onde estou por sua causa, muito obrigado, mas aqui eu começo a tomar minhas decisões e o que eu vou fazer, o que vai acontecer da minha vida a partir desse momento é total responsabilidade minha e eu abraço isso. Mas eu agradeço só com preocupação, mas ela não está contribuindo comigo nesse momento. E aí assuma a bronca, assuma a responsa de sustentar uma fala como essa, seja para quem for. Tá? Sobre assumir a responsa, cara, isso dá um outro vídeo inteiro só para falar sobre essa firmeza. Olha a cena energética, por exemplo. Alguém está vindo com uma onda de energia se despejando em cima de você. Tu fala assim, não! E tu bota uma barreira e fala assim, aqui não dá mais. Aqui tu já passou. Isso gera um atrito ali dentro. Isso gera essa onda à volta. Gera um desconforto ali dentro. E você pode se sentir culpado, pode se sentir não amado, sentir que fez alguma coisa de errada. Quando na verdade você só definiu um pouquinho mais quem você é e o que você acredita ser justo, certo, nesse momento de vida. O quanto você sustenta essa escolha que você fez, essa decisão que você está fazendo. Como isso gera harmonia ou desarmonia dentro de você. Se no momento que você impõe um limite, toma uma decisão, que é impor um limite é tomar uma decisão. Na hora que você faz isso, você está em paz e sereno consigo, a outra pessoa vai ter que lidar com o próprio caos interno dela e, cedo ou tarde, essa coisa se estabiliza e ela pode até ela mesma pedir desculpa para você por ter feito tal atitude. É nesse momento, e é o tipo de coisa que você vai aprender testando. É o tipo de coisa que você só vai aprender, só vai ver quando você fizer. Quando você de fato experimentar e ver os rebuliços, ver os atravessamentos que geram, né? A onda que volta ali, como aquilo funciona, e o quanto a paz você tá e como você consegue depois dialogar a partir dessa paz, a partir dessa consciência do que você quer para você. Se as suas decisões são tomadas a partir desse lugar, da manutenção da sua paz, é inevitável você ajudar o outro a encontrar essa paz dentro dele também, a encontrar essa harmonia, as razões que os levam a ter esses atravessamentos. E não estou falando dos outros apenas, são cada um de nós, é eu também, é você também, né? Os momentos que a gente nos atravessa em cima do outro, o momento que alguém é atravessado, enfim, toda essa dança, né, de como a gente se relaciona, são grandes momentos, são grandes oportunidades de autoaprendizado e de olhar para o que nos tira do eixo, o que nos faz voltar para o eixo. O que nos faz voltar para o eixo é consciência, é clareza, visão clara sobre si, sobre o mundo, sobre o que te nutre, o que não te nutre, que também se manifesta nas relações, sejam elas familiares, sejam elas amorosas, sejam elas de amizade, todas as relações. É um exercício nosso de cada dia, estar cada vez mais consciente para conseguir construir, fazer a boa manutenção dessas mini oscilações da vida e ter um pouco menos de atravessamento. Beleza? Eu acho esse um tópico muito importante nos dias de hoje, então, onde senso de limite e privacidade, por exemplo, são cada vez o seu tempo, né? Como você distribui o seu tempo nas redes, como você está sempre disponível para as pessoas, como você trabalha longas horas porque não tem hora, né? Para você fazer as coisas hoje em dia, quando as pessoas têm fácil acesso a você a qualquer momento do dia. Como você estipula seus limites aí nisso, né? Como você estipula seus limites nas suas relações também, onde a primeira pergunta que se faz é onde é que você tá, não é como é que você tá. Desculpa rir, mas são coisas que eu fico assim, meu Deus, gente, é muita coisa pra gente lapidar aí, pra gente tomar consciência, pra gente trabalhar, sabe? E eu sei que isso trava a vida de muita gente, impede muita gente de dar uns passos um pouco mais corajosos, assim, com aquilo que deseja fazer, com aquilo que mexe dentro de si de verdade, porque tem muito medo de incomodar o outro, tem muito medo de machucar o outro nessas decisões. E eu tô aí, né, querendo ajudar você a resolver isso aí. Maravilha? Lembrando, dia 23 a 25 de junho,
eu vou fazer a imersão à Arca, onde a gente vai utilizar de técnicas de meditação e de respiração ao longo de todo o final de semana para desenhar projeto, para desenhar processos de transformação de carreira, de trabalho. Então, se você quer vir conosco nessa jornada, né, são poucas pessoas que podem vir conosco nessa jornada para alavancar a sua vida profissional através da consciência corporal, é um prazer ter você comigo e com todos os outros já inscritos nesse final de semana. O link para o formulário de aplicação está aqui embaixo e depois uma pessoa da minha equipe vai te passar mais alguns detalhes e o PDF e todo o resto do evento, beleza? Qualquer dúvida, se você ressoa com tudo isso que eu falei aqui, comenta aqui embaixo que eu quero saber também. Me conta a sua história aí sobre seus atravessamentos e como você aprendeu a lidar com isso, que a sua história me ajuda e ajuda vários outros aqui da comunidade também. Falou? Um beijo grande, te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.